Oi amigos, no primeiro sábado do ano, no primeiro conteúdo de média do ano, nós vamos conhecer sobre a circulação coronária, ainda dentro do sistema circulatório. Vem comigo. Não se esquece de já curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar as notificações, vejo toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, e compartilhar com todo mundo, porque informação de saúde é informação pública, é benefício público. E comenta aqui suas dúvidas sobre esse conteúdo ao final do vídeo e outras sugestões aqui que vocês querem ver pelo canal. Bom, nós vamos falar especificamente sobre o suprimento sanguíneo do coração, que é conhecido como circulação coronária. E é o sistema vital, assim, que fornece oxigênio e nutrientes ao próprio músculo cardíaco, que é o miocárdio. Diferente de outros órgãos, o coração ele recebe a maior parte do seu fluxo sanguíneo durante a diástole, que é o relaxamento, né? Quando os vasos não estão sendo comprimidos pela contração muscular. Vamos conhecer primeiro aqui as artérias coronárias, que são os primeiros ramos da aorta, originando-se logo acima da válvula aórtica nos seios da aorta, seios da válvula. Chama de seios de Valsalva. Artéria coronária direita, ACD, percorre o sulco coronário direito e é responsável pela irrigação do átrio direito, ventrículo direito e parte da fase interior do ventrículo esquerdo. Ramo marginal direito, irriga a margem inferior do coração. Ramo interventricular posterior, descendente posterior, define a dominância cardíaca. Em cerca de 85% das pessoas, ela nasce da ACD. Irriga a face posterior do septo interventricular. E ramo do nó sinoatrial, SA na verdade. Em 60% das pessoas, a ACD supre o marca-passo natural do coração. Segundo, a artéria coronária esquerda, ACE. Geralmente mais curta antes de se ramificar, fornece sangue para a maior parte do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo. Ramo interventricular anterior, descendente anterior DA, frequentemente chamado de artéria da vida, pois irriga parte da parede anterior dos ventrículos e 2/3 anteriores do septo. Ramo circunflexo, CX. Segue pelo sulco coronário para a face posterior do coração, irrigando o átrio e o ventrículo esquerdos. Segundo ponto, drenagem venosa. A gente viu esse nome nas últimas aulas do sistema circulatório, mas vamos aprofundar no assunto agora. Após as trocas gasosas, o sangue pobre em oxigênio é coletado por veias que correm paralelas às artérias. Aí a gente vai ter o seio coronário, que é o principal canal venoso do coração. Ele recebe a maior parte do sangue das veias cardíacas e desemboca diretamente no átrio direito. Veia cardíaca magna acompanha a artéria descendente anterior, veia cardíaca média acompanha a artéria interventricular posterior e veias de Tebécios, pequenas veias que drenam o sangue diretamente para as câmaras cardíacas sem passar pelo seio coronário. Dominância cardíaca. A dominância é determinada por qual artéria dá origem ao ramo interventricular posterior. Dominância direita, menos 85%, aproximadamente, né, 85%. Origem na coronária direita. Dominância esquerda, aproximadamente 8%, origem na artéria circunflexa. E codominância, aproximadamente 7%, ramos de ambas as artérias que suprem a região posterior. A obstrução de qualquer uma dessas artérias pode levar à isquemia miocárdica ou ao infarto agudo do miocárdio, que é o ataque cardíaco, sendo a artéria descendente anterior o local mais comum de oclusões graves. Coronária direita. Dominância esquerda, aproximadamente 8%, origem na artéria circunflexa. E codominância, aproximadamente 7%, ramos de ambas as artérias que suprem a região posterior. A obstrução de qualquer uma dessas artérias pode levar à isquemia miocárdica ou ao infarto agudo do miocárdio, que é o ataque cardíaco, sendo a artéria descendente anterior o local mais comum de oclusões graves. Vamos conhecer um pouquinho sobre a irrigação da condução elétrica. A precisão do batimento cardíaco depende da eletricidade e essas fiações, na verdade, precisam de sangue constante. A origem do suprimento para esses nós define muitas vezes a gravidade de um infarto. Nó sinoatrial, em 60% dos casos, é suprido pela artéria coronária direita, ACD, nos outros 40% pela artéria circunflexa. Nó atrioventricular, em cerca de 80% das pessoas, a ACD fornece a artéria do nó AV. Por isso, infartos da parede inferior, geralmente ACD, costumam causar bradicárdias, que são batimentos lentos. Feixes de Is e ramos. O ramo intraventricular anterior supre a maior parte do sistema de condução ventricular. Bloqueios desse ramo muitas vezes indicam lesões na artéria esquerda. A fisiologia do fluxo. O coração não para. Diferente dos músculos esqueléticos, o coração extrai quase todo o oxigênio disponível no sangue, cerca de 70 a 80%, mesmo em repouso. Isso significa que ele tem pouca reserva de extração. Fase de enchimento, que é a diástole, momento de relaxamento. Quando o ventrículo relaxa, a pressão das paredes diminui e o sangue flui livremente pelas coronárias. Compressão sistólica, que é a contração. Durante a contração, que é a sístole, os vasos intramurais dentro do músculo são comprimidos e o fluxo sanguíneo quase para, especialmente no ventrículo esquerdo. Reserva coronariana. Para aumentar a oferta de oxigênio durante o esforço, o coração só tem uma saída: dilatar os vasos para aumentar o volume de sangue, podendo aumentar o fluxo em até 5 vezes. Anastomoses e circulação colateral. O coração possui conexões minúsculas entre seus vasos, chamadas de anastomoses. Em corações saudáveis, essas conexões são pouco funcionais. Em pacientes com obstruções crônicas e lentas aterosclerose, o corpo abre esses caminhos alternativos, criando uma circulação colateral. Isso explica por que alguns idosos sobrevivem a obstruções graves que seriam fatais em jovens, cujos vasos ainda não desenvolveram essa rede de proteção como já tem nos idosos. O papel do endotélio. O revestimento interno das coronárias, que é o endotélio, não é apenas um tubo. Ele é um órgão endócrino que libera substâncias. A gente vai ver o sistema endócrino aqui no canal. Óxido nítrico relaxa a artéria com a vasodilatação. Endotelina contrai a artéria com a vasoconstrição. O desequilíbrio entre essas substâncias é o início da hipertensão e da formação de placas de gordura.
Agora vamos fazer um resumão? Tabela da correlação clínica. Artéria obstruída, descendente anterior, que a gente chama de DA. Área afetada, que é um infarto. Parede anterior do ventrículo esquerdo. Possíveis complicações: insuficiência cardíaca grave, choque cardiogênico. Artéria obstruída, coronária direita, a gente chama de ACD. Área afetada, que é um infarto. Parede inferior e ventrículo direito. Possíveis complicações: arritmias, que é a bradicardia, e a hipotensão. Artéria obstruída, circunflexa. Área afetada, do infarto. Parede lateral do ventrículo esquerdo. Possíveis complicações: alterações no ritmo ou perda da força lateral. Agora vamos conhecer algumas questões de exames, né, para essa área coronária do nosso coração. Utiliza 2 tipos de exames específicos para visualizar esses vasos pequenos entre 2 e 4 milímetros de diâmetro que estão em constante movimento. Quais são eles? Cateterismo cardíaco, que é a cineangiocoronariografia. É o padrão ouro, né, um procedimento invasivo, mas extremamente preciso, pois permite não apenas diagnosticar, mas também tratar o problema na hora. Como funciona? Um tubo fino e flexível, catéter, é inserido através de uma artéria no pulso radial ou na virilha femoral. O trajeto: o médico guia o catéter sob visão de raio-x até a origem das artérias coronárias, na base da aorta. A imagem: injeta-se o contraste diretamente dentro de cada coronária. O médico tira várias fotos, filmes, de diferentes ângulos. A vantagem: se o médico encontrar uma obstrução, ele pode realizar uma angioplastia. Insufla um balão para abrir a placa de gordura, insere um stent, uma rede metálica para manter a artéria aberta. Então, a resolução é na hora. Por isso que é um método invasivo, um exame invasivo, porém super preciso. O segundo exame para finalizar nossa aula é a angiotomografia de coronárias, que a gente também pode chamar de angio-TC. É um exame não invasivo e muito rápido, que ganhou muito espaço nos últimos anos para triagem. Como funciona? O paciente entra em um tomógrafo, um grande anel. O contraste é injetado em uma veia comum do braço. O desafio: como o coração bate rápido, o computador precisa sincronizar as imagens com o batimento cardíaco através de elétrodos no peito. Às vezes são usados remédios beta-bloqueadores para desacelerar o coração momentaneamente e evitar que a foto saia tremida. A imagem: o computador reconstrói o coração em 3D. É excelente para ver a parede da artéria e identificar se a placa de gordura é mole, instável ou calcificada. A vantagem: não precisa de internação e o risco de complicações é quase zero comparado ao cateterismo, porque é um processo mais invasivo e feito na hora. Se você tiver um problema como esse, a gente pode fazer um comparativo e como saber escolher, tá? Por exemplo, se o objetivo for diagnóstico e tratamento imediato, cateterismo, que é um método invasivo, um exame invasivo. Se for diagnóstico e exclusão de doença, angiotomografia, que não é invasivo e é mais rápido. Se a característica for local de inserção, um cateterismo invasivo seria a artéria do pulso ou virilha. Em angiotomografia, veia do braço, qualquer veia do braço. Risco: cateterismo baixo, mas existente, que é por meio do sangramento. Angiotomografia praticamente nulo, exceto alergia. Ideal para pacientes com altas chances de infarto, né, o cateterismo. E a angiotomografia é para pacientes com dor no peito duvidosa. O médico vê, no monitor, a artéria preenchida por contraste, parece uma estrada escura. Quando há uma obstrução, o médico vê uma falha de enchimento, aí a estrada fica fininha ou desaparece, indicando que a placa de gordura está impedindo a passagem do sangue. Se quiser conhecer mais, já sabe, né? Coloca aqui nos comentários sobre esse assunto. E é isso, espero que vocês tenham entendido e que eu tenha te ajudado dessa maneira com esses exames. Amanhã nós vamos entender sobre o ciclo cardíaco e o sistema de condução cardíaca.